Combatentes do Norte da guerra. Há uma modificação significativa na narrativa de Israel com relação à guerra contra o Hamas em Gaza. Então, os israelenses estão dizendo que eles já limparam o bolsão norte ali de Gaza, né? Que vão dirigir operações para outros lugares, então que eles não precisariam de tantos soldados ali. Houve a retirada de diversas unidades de Israel. Bom, essa é a versão oficial, né? Mas na prática o que está acontecendo é o seguinte: o Hamas continua com as suas atividades, não obstante Israel ter mostrado túneis, fábricas e uma série de outras coisas. Aí, numa área de 360 km², o que foi exibido agora não é praticamente nada, né? As bravatas do Netanyahu continuam, mas o fato é o seguinte: Israel se prepara talvez para um desafio maior, que é o Hezbollah. Eles querem que o Hezbollah recue até o rio Litani, né, que é mais ou menos no centro ali do Líbano, daria um afastamento de 35 a 40 quilômetros da fronteira com Israel. Dificilmente o Hezbollah vai aceitar isso, porque isso diminuiria o alcance das suas armas pesadas aí, que hoje tem condições de atingir uma boa parte de Israel. A gente precisa lembrar que os dois países, tanto o Líbano como Israel, são países bastante pequenos, de pouca extensão. Bom, aí a gente começa a ver uma série de colateralidades aí, né? Porque nós começamos a ver que uma das coisas que o Netanyahu menos menciona são os reféns. Os reféns continuam em mãos do Hamas, nenhum foi libertado até o momento. Pelo contrário, né, os que foram libertados, além de ter sido libertados por negociação, teve alguns que conseguiram fugir e que o exército de Israel matou. Então essa situação é muito complicada. A conclusão que a gente vai chegando é o seguinte: essa desescalada de Israel em Gaza se deve a dois fatores, três na verdade, né? Primeiro, que eles têm muitas baixas, né? Então precisa retirar algumas unidades menos especializadas, porque esse pessoal acaba se tornando mais vulnerável às táticas do Hamas. Segundo, que há uma pressão dos Estados Unidos, né? Então Israel deve procurar alguma saída diplomática ou política para o caso. Mas o terceiro fator é o seguinte: Israel sabe que não pode vencer o Hamas, dificilmente vai conseguir isso. Destruir o Hamas, já se sabe que já é quase unânime o consenso, né, de que eles não vão conseguir destruir o Hamas. E agora começa a haver a preocupação com o Hezbollah. Bom, agora o Hezbollah é um caso interessante, né? Israel tem matado diversas lideranças do Hezbollah, como também do Hamas, eles têm atingido. Mas isso não altera muito o quadro geral, tá? O quadro geral do Hezbollah na capacidade de, no tocante a provocar dano em Israel. Por quê? Porque essas unidades, elas são bastante fragmentadas, né? Principalmente as unidades de infantaria, são bastante fragmentadas. Então não adianta a gente pensar que é que nem um exército ocidental, que tem um corpo de exército, grupo de exército, divisão, etc. São unidades menores aí, você mata um comandante, mas os comandantes subordinados, eles têm bastante autonomia para fazer muita coisa, de maneira que é duvidoso se isso aí vai produzir aí efetivamente uma redução da capacidade operacional do Hezbollah. Eu particularmente considero que não. A gente tem que lembrar que o Hezbollah tem mais ou menos 100 mil combatentes e acredita-se que 150 mil foguetes. A situação econômica de Israel não é boa. Se houver uma guerra generalizada com o Hezbollah, porque eu lembro o seguinte: se Israel entrar em guerra com o Hezbollah, outras milícias xiitas pró-Irã que operam na Síria e no Iraque vão se juntar. A gente não tem dúvida que essa turma vai se juntar ali no norte do Líbano, e a gente não sabe, né, quais serão as consequências. Tem gente que fala, o Israel pode com o Hezbollah. Eu não acredito nisso, de forma alguma. De forma alguma. Uma estrutura descentralizada como a do Hezbollah, que não opera da maneira convencional, com grandes unidades emassadas, etc. Você pode ter a melhor aviação do mundo, mas você vai conseguir danos pontuais, mas não vai desarticular a capacidade total dessa força de continuar ali impor danos. Eu não acredito que Israel vá conseguir fazer isso. Agora tem o seguinte, né? Se Israel entrar no Líbano, como já entrou em 2006,
pode ser aí um banho de sangue, porque aí os soldados de Israel, a infantaria de Israel e os tanques de Israel vão ter que enfrentar o Hezbollah. Já está difícil com o Hamas, imagina com o Hezbollah. É uma quantidade, hoje já se sabe que uma quantidade muito grande de armas anticarro da Coreia do Norte entrou em Gaza para o Hamas. Algumas dessas armas e outras mais poderosas podem ter ido parar na mão do Hezbollah também. A gente sabe que o Hezbollah domina uma capacidade anticarro muito boa e até antinavio. Né? Já atingiram uma corveta de Israel na guerra de 2006 no Líbano. De maneira que um conflito generalizado, a gente acredita que vai ficar apenas na bravata do Netanyahu. Tá? Netanyahu é um caso interessante. Ele ele tem mais passado, muito mais passado do que futuro. Não dá para acreditar que o Netanyahu vá ter futuro. O melhor para ele seria negociar uma saída aí, né, do governo, garantindo aí certas imunidades ou pelo menos uma diminuição aí das acusações e passar a bola para alguém que conseguisse tirar Israel dessa crise. Por que eu estou falando tudo isso? Porque se o Israel entrar em guerra no Líbano e sofrer uma derrota, poderá haver um colapso. A possibilidade existe. Eles estão combatendo na Cisjordânia, já mataram mais de 300 palestinos ali. Né? Há unidades insurgentes na Cisjordânia, existe a guerra em Gaza, a gente tem que lembrar dos Houthis também. O Irã pode reforçar o Líbano aí com muitas milícias, enfim, Israel ele sofre aí, tem uma possibilidade muito grande do país entrar em colapso, até porque já são 3 meses de guerra. Acho que desde a guerra da independência que Israel não combatia por tanto tempo. Né? A economia está sofrendo muito, há uma falta de mão de obra e muita gente deixando o país, muitos refugiados internos. Então a situação é caótica. A situação em Israel em 3 meses deteriorou bastante, deteriorou de uma forma muito mais rápida até do que a guerra da Ucrânia. E a gente tem que lembrar que não começou ainda. Não há uma guerra efetivamente entre Israel e o Hezbollah, há trocas de fogo, aí, de bombardeios, etc. Mas ainda não há uma guerra generalizada. Se houver, a gente sabe que provavelmente o norte de Israel e o sul do Líbano vão ser devastados. Ninguém quer isso. Mas a gente sabe, exemplo da Primeira Guerra Mundial, tem guerras que ninguém quer e que acabam acontecendo. De maneira que o quadro geral que nós temos é esse aí. Israel não está conseguindo dar conta do recado na Cisjordânia, por mais que eles digam que as coisas estão indo bem, etc. É muito difícil acreditar nessa narrativa. E eles começam a se preocupar bastante com a fronteira norte. O melhor nessa história seria buscar uma solução negociada. Não parece ser o caso do Netanyahu. Né? Netanyahu está cego de ódio pelos eventos do 7 de outubro e não está pensando nas consequências. Elas virão de qualquer forma.